Na verdade, eu não antagonizei com o Bolsonaro. O Bolsonaro antagonizou. O Bolsonaro, na verdade, foi um parasita da minha fama. Sim. Porque quando eu entrei eu me tornei famoso e querido no país inteiro graças ao Big Brother Brasil. E todo mundo não sabe, né? Quer dizer, as pessoas talvez não lembrem que em 2005, como você falou, não tinha rede social, então você não saiu do Big Brother com o Instagram com milhões de seguidores. Não. Nem existia Instagram. Nem existia Instagram, não existia nem Twitter, nem Instagram. Claro, porque hoje é muito... As pessoas comum. entram para isso, na verdade. É isso, as pessoas entram para bombar as suas mídias sociais. O grande ativo de quem sai da rede social hoje é você ter realmente um negócio futuro, que não é mais o prêmio. Não, né? eu entrei numa época em que, ao contrário, a minha participação no Big Brother ameaçava o prestígio que eu tinha adquirido até então como jornalista. Porque quando eu entrei no Big Brother Brasil, eu era mestre em letras e linguística, eu era professor da Universidade Jorge Amado, eu coordenava o núcleo de mídia e cidadania, de formação de documentaristas, eu tinha ganho o prêmio Ayrton Senna por reportagens, eu tinha ganho vários prêmios por reportagens investigativas que eu tinha feito, ou seja, eu tinha um prestígio como jornalista, tinha lançado meu primeiro livro, Aflitos, que eu ganhei o prêmio Copene de Cultura e Arte. Ou seja, eu tinha um prestígio quando eu entrei no Big Brother, que foi ameaçado pela minha própria participação, porque havia muito preconceito em relação ao programa naquele momento. Né? Não tinha nem como fazer negócio depois. A minha sorte foi que eu ganhei o programa. Que eu ganhei o programa e me tornei amado no Brasil inteiro. Claro. Então, e olha que eu esperei... E uma das vozes relevantes do movimento. Do movimento LGBT, que exatamente, a minha participação no programa deu um gás ao movimento LGBT. Isso, até ter ganhado em um país conservador, você ganhar... Teve um significado. Teve um significado ali. Exato. Então, assim, quando eu saí do programa, eu esperei 5 anos, quer dizer, porque eu ganhei em 2005, em 2010 eu me candidatei a deputado federal pelo PSOL. E nesses 5 anos eu busquei me afastar bastante dessa lógica que o programa constrói de fabricação de celebridades instantâneas. Não era isso que eu queria para mim, não... trabalhei 1 ano no programa de Ana Maria Braga como autor roteirista do programa e fazendo reportagens para o programa dela, mas eu mesmo pedi demissão da Globo porque eu não estava feliz lá dentro, não estava feliz fazendo aquilo, não queria cumprir aquele papel. A minha presença na grade de programação da Globo ameaçava, de certa forma, o meu ativismo político, porque... eu tenho um ativismo político que não era só LGBT, mas era também de esquerda, e eu queria a liberdade de seguir fazendo o que eu sempre fiz, porque antes de entrar na emissora, eu tinha uma vida, né? Eu tinha uma vida e um currículo que eu não podia abandonar, assim, em nome de virar o gay boa praça da Rede Globo. Então eu pedi demissão, voltei para dar aula na ESPM, lá do Rio de Janeiro, dar aula na Veiga de Almeida, voltei para a universidade para escrevia para a G Magazine. Então, me afastei digamos assim, deste circo, e em 2010 fui convencido de que eu deveria me candidatar, porque faltava uma representação para a comunidade LGBT, uma representação, digamos, digna, digamos, né? Um gay que tivesse relação com o movimento LGBT diferente do Clodovil, exatamente. Então eu me candidatei em 2010 e vi a partir de 2000, a minha entrada na Câmara com todo esse histórico provoca, óbvio, um backlash, né? Assim como a eleição de Dilma também, porque eu me elegi na mesma eleição em que Dilma se elege presidenta da República. Então era uma mulher na presidência da República e um gay ativista orgulhoso da sua identidade entrando na Câmara dos Deputados. Isso é uma mudança. Isso era, digamos assim, o corolário das transformações da era Lula, né? Ou seja, de mudanças que começam lá no primeiro mandato de Lula. Nós éramos o corolário dessa mudança. E isso, claro, provocou um backlash. E sobretudo porque eu não estava dentro dos estereótipos que eles esperavam que eu me encaixasse. Quando eu digo eles, os demais parlamentares. Então eu entrei para fazer política séria, né? E quando eles viram que eu comecei a fazer política séria, em 2011, que o Supremo Tribunal Federal reconhece as uniões homoafetivas como uniões estáveis, né? E a consequência disso era o reconhecimento dessas uniões estáveis como famílias.
e, portanto, uma disputa do conceito de família, no qual eu me engajo e começo a lutar pelo matrimônio igualitário, pelo casamento civil igualitário. Então eu começo a fazer uma disputa séria e eles entenderam que eu entrei para fazer uma disputa séria mesmo. Eu reorganizo a Frente Parlamentar pelos Direitos da Comunidade LGBTQIA+. Começa uma campanha pelo casamento civil igualitário no Brasil, envolvo grandes artistas nessa campanha. Para você ter uma ideia, a gente conseguiu, na época que Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes, que tinham se reunido como tribalistas, antes deles fazerem o Tribalistas 2, eles não pretendiam fazer o Tribalistas 2, a gente reuniu, eu encontrei o Brown no aeroporto e falei para ele, convidei ele para essa campanha do matrimônio igualitário, e os três gravaram Joga Arroz, que é uma música que a gente usou na campanha pelo matrimônio igualitário. Legal. A gente fez uma campanha linda, que é Nossas Famílias Existem, que a gente pediu para pessoas do Brasil inteiro mandarem imagens de outras formas de família. E tudo isso, veja só, utilizando as mídias sociais, né? Então, os caras viram que eu estava ali para fazer um trabalho sério, e não só um trabalho em favor da comunidade LGBT. Eu também, a minha agenda era muito aberta às questões sociais, por exemplo, aos direitos sociais, mas também aos direitos civis. E isso de uma maneira combinada, de uma maneira muito inteligente. Então, eles viram que eu estava para fazer um trabalho sério. Bolsonaro, então, não sei se de uma maneira muito pensada ou intuitiva, ele começa a parasitar a fazer um antagonismo contra mim, se aproveitando desse espaço que a mídia precisava. Quer dizer, que a imprensa, ela, no Brasil, a mídia, ela é também homofóbica, ela também pratica a homofobia estrutural, o racismo estrutural, o machismo estrutural, né? Quer dizer, esses males não existem só na sociedade. Claro que não. Eles estão nesses meios, esses meios reproduzem, né? De uma maneira, às vezes consciente, às vezes de maneira mais ou menos consciente. A verdade é que, diante do espaço que eu estava ocupando, os meios de comunicação precisavam de um contraponto, de alguém que pudesse dizer claramente que era contra ao casamento civil igualitário, que formulasse de maneira clara essa ideia. Sabe o que eu tô lembrando? Que isso aí é muito... A gente acaba vivendo uma história que é vítima da prática do doisladismo. Do bom jornalismo. Você tem que ouvir os dois lados. Pois é, mas os dois lados é uma faca de dois gumes. Exatamente. Porque assim, quando você... eu acho que a gente tem que ouvir muitos lados, na verdade, porque a vida não tem... as questões não têm só dois lados, claro. Ela tem muitos lados. Nós temos aí muitos tons de cinza, né? Entre o preto e o branco nós temos vários tons de cinza. Ou se a gente estender a metáfora, nós temos aí um arco-íris que vai do infravermelho ao ultravioleta, passando, né, por todas as cores do arco-íris. Então o jornalismo plural, quanto mais plural ele é, quanto mais vozes ele ouve, mais você dá perspectivas diferentes de um mesmo assunto. O jornalismo de massa não tem tempo para isso, então ele acabou se reduzindo aos dois lados, e os dois lados sempre geram uma polarização. Então você vê como uma certa... Você, ali na eleição do Dilma, né, e naquele momento, em 2010, nós tínhamos puxado a corda para um lado... do progressismo, mais da esquerda, não exato. sei o que lá. E ali a resposta veio... E a resposta veio dessa maneira. Dessa maneira. Ou seja, primeiro né, a construção de o medo, um certo pânico deles com uma mulher presidenta, e a disputa que começa a ser feita em torno... Uma disputa linguística, né? Também. A usar o termo presidenta. Eu lembro de toda a polêmica. Claro. Jô Soares e outros colunistas reclamando do fato de que Dilma queria ser chamada de presidenta, e aí não era inocente quando eles diziam, qual é o problema de chamar a Dilma de presidente? Claro que não era inocente, era uma reação a tudo que estava mudando. A tudo que estava mudando, exatamente. As pessoas se sentem inseguras. Inseguras. Qual é o problema de chamá-la de presidenta? Então, mesmo as mulheres, mesmo as colunistas, claro. As mulheres naquele momento eram bastante reacionárias
ao uso da palavra presidenta. Inclusive, muitas jornalistas hoje que se apresentam como feministas, feministas muito de ocasião, foram contrárias ao uso do termo presidenta.